Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Eu, ouvindo oração aqui, eu estava me lembrando, eu estava assistindo um filme um tempo atrás, um filme na época bem conhecido, o nome do filme é A Virada. Uma pessoa, vendedor de carros lá, se converteu. Mas eu me lembro que um pastor, quando ele foi fazer oração para essa pessoa, para esse homem, né? Ele fez oração assim, o que mais me chamou, na verdade, no filme foi a oração que esse homem fez. E ele disse assim, a esse vendedor, ele disse assim: conforme a fidelidade dele, assim como ele está me abençoando, Deus abençoe ele na mesma proporção. Eu senti um peso tão grande do outro lado, você entendeu? Na mesma proporção. Eu falei, meu Deus, né? Assim, irmãos, nas coisas sutis, nas coisas simples, nas coisas que aparentemente elas são assim, à vista grossa, né? Em tudo Deus deixa suas marcas, em tudo Deus deixa seus detalhes, e às vezes o detalhe, por exemplo, é o que mais causa impacto na nossa vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que aqui não é escola bíblica, mas para os que não assistem a escola bíblica, deixa eu te explicar uma coisa. Desde manhã, quando eu comento sempre, eu sempre mando uma mensagem de bom dia lá para os irmãos, e enfim. Eu estava explicando para minha esposa hoje sobre isso. E o peso da responsabilidade vai logo pela manhã. Você sabe, por exemplo, qual a diferença, por exemplo, se eu disser para você, isso é teologia, se eu disser para você, por exemplo, bom dia, com letra minúscula, o bom, claro, ao início da frase você vai pôr uma letra maiúscula, a letra B, né? Mas o bom, um dia, se eu escrever com letra minúscula, você sabe a que isso se refere? Você sabe me dizer a que isso se refere? Bom, está se referindo ao seu dia, que aquele dia você vai bem, né? Tudo aconteça de bom para você naquele dia, tá? E se eu mandar para você a mesma frase, dizendo um bom com letra maiúscula e um dia com letra maiúscula, você sabe me dizer a que se refere? Você sabe me dizer? Quando eu uso o nome dia com letra maiúscula, estou se referindo não ao meu dia, mas ao dia do Senhor. É como se eu estivesse dizendo para você que no dia do Senhor, você vai bem. É mais ou menos isso. O meu dia, bom dia com letra minúscula, é o dia dos homens. Mas quando se usa a expressão dia com letra maiúscula, eu estou me referindo ao dia do Senhor. Quando se vai se referir ao nome do Senhor, ao dia do Senhor, sempre se usa a letra maiúscula. Como, por exemplo, quando se usa a expressão anjo do Senhor, se referindo a Jesus Cristo, está com letra maiúscula da mesma forma. Amém? Então, logo de manhã, já vai o impacto lá, né? Oh Deus, que o dia do Senhor para você lá, você esteja bem. E que seja assim. Tá bom, querido? Mas na escola bíblica lá de hoje tem mais coisa interessante lá. Bom, mas Lucas capítulo de número 13. São muitos detalhes. Os escritos, eles já nos dizem muitas coisas. Lucas capítulo de número 13 da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. E depois que você encontrar o capítulo de número 13 de Lucas, você pode procurar o versículo 18 e 19. Eu não tenho o costume de ler assim vários versículos, mas como é muito curto, e a gente vai estar comentando um pouco sobre esses versículos, eu vou estar lendo para você o versículo 18 e 19 de Lucas, do capítulo 13. Então a gente percebe que tem tanta coisa, né, para a gente aprender, né? Os detalhezinhos que fazem a diferença. Mas, você encontrou? Sim ou não? Amém, misericórdia? Se você encontrou, domingo de manhã, a gente vai ter escola bíblica de novo. Se você não encontrou, nós teremos, mesmo assim, escola bíblica domingo de manhã, ser nosso convidado, tá bom? Lá a gente faz muita leitura bíblica e você vai se familiarizando com a palavra. Mas diz assim, Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19, diz assim: e dizia, a que é semelhante o reino de Deus?
E a que compararei é semelhante ao grão de mostarda. Fala assim comigo, grão de mostarda. Que um homem, tomando, lançou na sua horta. Fala assim comigo, lançou na horta. É bem lá que ele lançou. E cresceu e fez grande árvore. E os seus ramos se aninharam, se ajuntaram, se aninharam às aves dos céus. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos com o nosso coração, com as nossas vidas, com aquilo que temos, com aquilo que somos. Nós oramos a Ti, Pai, nós clamamos o Teu nome, invocamos a Ti, Pai, desde o início, desde a abertura desse culto. E todo louvor, Deus, nós sabemos que é para Ti, mas a palavra é para os homens. Então, Deus, eu declaro, Pai Santo, nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, continuar ministrando ao nosso coração, desde o momento que Ele nos convidou para estar na Tua casa. E o Senhor venceu e por isso estamos aqui. Nós declaramos, Pai, nessa noite, que o Teu Espírito Santo continue alimentando as nossas vidas e derramando essa graça sobre cada um de nós. Amém. E graças a Deus. Querido, o Senhor Jesus, aqui ele usa outras parábolas aqui também, são juntas, né? Essa parábola que o Senhor faz comparação aqui também, essa que vem aqui por depois, a parábola do fermento, ela é junta, mas eu queria separar simplesmente esse trecho, para estar comentando com você, já é o suficiente, eu acredito. E ele diz assim, algumas comparações que Jesus está fazendo, né? Algumas histórias Jesus ele cria ali na hora, para mostrar o reino de Deus, simplificando ali para as pessoas o entendimento, mas algumas coisas ali também do dia a dia. Mas olha só, ele dizendo assim, aqui eu vou comparar, é semelhante ao que o reino de Deus? Eu vou comparar com o quê? E normalmente a gente faz comparação não com as coisas que são diferentes. Se comparar uma coisa diferente da outra, você sabe que não vai dar muito certo, né? Mas normalmente a gente compara as coisas, né? Procurando ali uma igualdade. Jesus da mesma forma. Ele está mostrando, buscando ali comparar o reino de Deus com algumas coisas que ele pudesse entender, para que se tornasse assim mais simples para eles. Porque assim, irmãos, uma das coisas muito difíceis, e às vezes até mesmo longe do alcance de muitas pessoas, é entender o reino de Deus. E muitas pessoas, elas não encontram o reino de Deus, não porque elas não querem, mas porque muitas vezes parece que isso está tão longe do entendimento, porque, querido, na universidade, na faculdade, você pode buscar sobre muitas coisas, mas a sabedoria você só encontra em Deus, só no Espírito Santo. Só nele você encontra muitas coisas ali que no homem, nesse mundo, você não vai encontrar. Muitas coisas estão escondidas diretamente em Deus. E muitas pessoas que viviam nas suas escolas, escola de Gamaliel, nas escolas de outros mestres que tinham por ali, eles não conseguiam entender tudo isso. Paulo, ele chegou a viver no tempo de Jesus também. Ele já era moço. E assim, a gente percebe que ele também não conseguiu entender. Gamaliel também não, que era um mestre da lei. Alguém que conhecia a palavra como nunca e muito respeitado entre o povo judeu, entre o povo de Israel. Ou seja, para alguns desses, Jesus falou assim, olha, você não está longe do reino dos céus. Não está longe, mas também o reino não está em você. Então, para aqueles que Jesus trazia, ele dizia, é chegado o reino dos céus. Ou seja, então a gente percebe que não é uma coisa do homem, mas é algo da parte de Deus. Então, tem revelações da Bíblia, querido, que não vem diretamente ali do fato de você procurar simplesmente estudar, mas o próprio Deus dá, e Ele trazendo ali esse conhecimento para todas essas pessoas, e Ele diz assim, a quem eu vou comparar? Ou como eu vou comparar? Ou a que o reino de Deus? A que se compararia, querido? A que você compararia, por exemplo, o dia que você encontrou Jesus, o dia que você teve um encontro com Jesus, o dia que você entregou a tua vida para Jesus, você poderia comparar o quê? É semelhante ao quê, querido? Quanto representa isso para você comparar com alguma coisa? Porque quando, assim, algumas coisas nós conseguimos comparar, outras não. Quando, por exemplo, o evangelista João, ele foi querer comparar o amor de Deus com outras coisas, ele disse assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável. Quando Paulo, nós estamos estudando Filipenses, encerramos agora, hoje, e quando Paulo vai falar, por exemplo, sobre o amor de Deus,
ele vai falar assim que excede todo entendimento. E essa paz do Senhor excede todo entendimento, ou seja, vai muito além e não sabemos até onde vai tudo isso. Ele fala de uma extensão, de algo praticamente infinito. Profundidade, extensão, Paulo fala sobre tudo isso. Então, algumas coisas a gente consegue comparar, que Deus permite, muitas não. E Jesus dizendo aqui eu vou comparar, semelhante a que é o reino de Deus. A que compararei? Aqui nós vamos comparar, querido, pelo impacto que causou na nossa vida, o fato de nós termos entregues nossas vidas diante do altar do Senhor. Aqui nós vamos comparar onde nós estaríamos hoje. O quanto, por exemplo, nós poderíamos pagar por aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Né? E tem até vai falando, vai lembrando dos louvor, né? O André Valadão tem uma canção que diz mais ou menos assim, né? Não posso pagar, né? Não posso pagar tudo que o Senhor Jesus fez na cruz para ele, que já foi o preço pago na cruz, né? E ele não sabia a dimensão disso, na canção diz isso. Mas, ou seja, ele buscando aqui mostrar essa comparação e mostrar o peso que há em tudo isso. Aí então Jesus, ali diante do silêncio, porque ninguém responde, diante das questões de Jesus, você percebe que ele faz uma interrogação. E ele continua dizendo assim: é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomando lançou na sua horta. Sabe, irmãos, quando a gente morava no Jardim Rodrigo, nós morávamos lá, nós tínhamos uma horta. E uma horta de um canteirinho só. E tinha lá os pés de alface, pés de algumas coisas lá que a gente acabava na ousadia plantando, né, e para ver como é que era, e pegava as informações com o vizinho, né, para ver como é que cuida, e nós plantávamos lá. Mas é interessante que na nossa horta, nós só plantávamos, querido, aquilo que nós queríamos ter, e aquilo que nós achávamos úteis, e aquilo que serviria realmente para a alimentação. Então nós entendemos que ninguém planta aquilo que não quer, não é? Ou você planta, por exemplo, um mato na tua, vou fazer uma horta aqui, vou plantar mato lá, mato, carrapicho. É assim que você faz a horta? Não. Não é assim que se faz a horta. Você planta aquilo que é bom, saúde, aquilo que é proveito, aquilo que vai render alguma coisa para você de útil. Então, quando Jesus disse assim que é como que um grão de mostarda que o Senhor lançou a horta, não vou entrar na questão do grão de mostarda, a gente ouve muito sobre isso, mas algo assim que ele lançou na horta, querido, se imagina que é algo bom. Se imagina, querido, que é algo que tem proveito. Fala assim comigo: a minha vida tem proveito. Diante do Senhor, sim. Porque ninguém esvaziaria da sua glória, sairia de onde estava, querido, para estar aqui, pagar um preço que pagou na cruz, uma morte que é considerado como maldito, querido, por algo que não vale a pena. Então, quando Jesus ele disse assim, olha, querido, que esse homem lançou na horta, houve uma intenção, algo assim totalmente tendencioso. A parábola do Senhor diz, em Mateus capítulo de número 13, o semeador, ele saiu a semear, ele saiu lançando semente. Mas a gente percebe que a proporção daquilo que realmente surte efeito é muito pouco. De uma multidão, por exemplo, que ouvia a primeira ministração de Jesus, sobrou 12. Jesus deu uma sacudida assim para ver se caía mais algum. São vocês mesmos? Vocês querem continuar aqui? Então tá, então vamos seguir caminho. Ou seja, mas a gente percebe que a proporção, até mesmo das pessoas que absorvem o Evangelho, é muito pouco. Por exemplo, eu não vou perguntar, não leio a mente nem coração, graças a Deus por isso, mas assim, algumas pessoas, por exemplo, pode ser que elas estejam aqui, mas a cabecinha está lá em casa. Não diga amém, tá? Guarda para você no teu coração. Algumas pessoas, por exemplo, podem estar aqui, mas estão preocupadas com o dia do trabalho de amanhã. Ai meu Deus, quando vai terminar o culto, porque chegar em casa eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Então, no reino de Deus, nós chamamos isso de perda. Porque possivelmente, mesmo a semente sendo lançada, ele pode cair em pedregais, pode cair em vários terrenos, que é o coração do ser humano. E se a terra não for propícia realmente, ele disposta a receber aquilo que está sendo lançado, possivelmente não vai dar fruto. Então o fruto não se dá, não depende da semente diretamente, mas do solo que recebe a semente.
de como ele está preparado, se ele está ali pronto, se ele está próprio, se ele está realmente disposto a receber essa semente ou não. E esse homem, querido, ele lançou a semente na horta, ele lançou a semente no espaço. Então a horta nós podemos chamar o reino de Deus, Jesus ele deixa claro aqui, a horta nós podemos chamar aqui até mesmo de o mundo, por exemplo, que nós moramos, o mundo que nós habitamos, porque o evangelho é praticamente pregado no mundo inteiro, seja através da internet, seja através dos panfletos, seja através dos evangelismos nas ruas, seja através da televisão e de tantos trabalhos de rádio que acontecem por aí. Enfim, o evangelho, querido, ele não está preso, ele é anunciado, ele é lançado, né? O próprio apóstolo Paulo diz assim, que o evangelho, a palavra do Senhor não está presa, ou seja, ninguém prende a palavra de Deus, então ela é lançada. Quantos aqui estão dispostos nessa noite de pegar a palavra para si e guardar no coração? Quantos estão dispostos nessa noite? Ela é lançada constantemente. É como, por exemplo, por que alguns vão sair daqui, por exemplo, dizendo, Deus ministrou ao meu coração, e outras pessoas dizem assim, hoje foi mais um culto. Porque possivelmente para algum terreno isso não esteja bom. Ou há uma recusa ali diretamente na semente. E alguém pode perguntar assim, pastor, mas como é que alguém pode recusar a palavra de Deus? Sim, recusa. Isso é desde não vou nem dizer desde o jardim do Éden, mas desde o céu, né? Quando o anjo recusou a palavra de Deus e tomou a atitude errada. Descendo para o jardim, Adão também recusou e tomou a atitude errada. Isso foi também na vida de Abraão, foi também na vida de Moisés. Muitos recusaram, uns até engoliram, outros ficou pelo caminho. E com Jesus foi da mesma forma. Porque Jesus às vezes chorou sobre Jerusalém? Ele conta, dentro do contexto diz isso, né? Jerusalém, Jerusalém que mata seus profetas, apedrejam aqueles que são enviados. Quantas vezes eu tentei juntar? Quando ele diz tentou juntar, a semente é lançada, mas houve rejeição. E Jerusalém não aceitou aquilo que Jesus estava dando para eles. Ou seja, significa que a rejeição com relação à própria palavra ela vai existir. E isso é inevitável. Porque a natureza do homem, eu disse isso na escola hoje, que a Bíblia é um livro cheio de confrontos, ela nos confronta o tempo todo. Desde que abrimos a Bíblia para ler, ela vai confrontando toda a nossa natureza humana e vai nos colocando no molde de Deus, no molde do Espírito Santo, e vai achatando, as coisas ruins vão saindo e vai ficando aquilo que é proveitoso. Mas aqui, querido, voltando para cá, essa semente ela foi lançada na horta, né? E se ela foi lançada na horta, diz aqui a sequência, que ela cresceu e fez-se grande árvore, cresceu na sua extensão. Ou seja, nós entendemos que a semente que foi lançada, encontrou terra boa naquele lugar. Nós percebemos que quando a pessoa ela realmente dá o devido crédito por evangelho, quando ela é lançada, nós entendemos que há um crescimento, amém, irmãos? Alguma coisa acontece dentro da gente, amém, irmãos? Talvez você poderia olhar para a tua própria vida, por exemplo, e dizer quantas coisas mudou. Ou naquilo que você falava, hoje você não fala mais. Aquilo que você fazia, hoje você não faz mais. O próprio apóstolo Paulo mesmo, ele diz, olha, depois de uma mudança, ele diz assim, olha, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que furtava, ele não furta mais. Aquele que se embriagava, não se embriaga mais. Mas agora, vocês têm uma nova vida. Ele trazendo as pessoas para uma lembrança de uma nova vida. Ou seja, mas porque a semente, ela encontrou um lugar. E a semente encontrou um lugar, a semente transformou, e houve um crescimento na vida desse homem, que valorizava tanto aquilo que ele era, na qualidade de fariseu, naquilo que ele achava que era certo. Agora entra algo assim que muda realmente, algo que vai gerando vai causando um impacto ali na vida de Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido e não se importa com isso. Ou seja, quando as coisas são mudadas dentro de nós, por mais, querido, que nós tenhamos danos, por mais que nós tenhamos perdas, nós entendemos que sempre vale a pena, amém, querido? Fala assim comigo, o reino de Deus, fala mais forte, o reino de Deus, vale a pena, sempre vale a pena. E cresceu, essa árvore cresceu. Agora imagine, por exemplo,
Qual a utilidade de uma árvore? Né? Eu estava até comentando com... Eu acho que o Paulo Vitor, nessas idas e volta da escola, eu vou com ele para a escola, né? Aproveito e faço minha caminhada de manhã. Sobre o fato de Sorocaba não ter essa cultura, por exemplo, de plantar árvores frutíferas. E só planta o que não dá nada, né? Só planta o que não dá nada. Essas árvores, por exemplo, se Sorocaba tivesse essa cultura, em algumas cidades você vê isso, né? As árvores que são plantadas são frutíferas e até mesmo pessoas que têm dificuldade com relação à alimentação, eles podem tirar o proveito dessas frutas que brotam dessas árvores aí, ou seja, algum benefício tem. Mas Sorocaba faz questão de plantar o que não dá nada, é só sombra mesmo, né? Só sombra atrapalhar os motoristas aí, que são plantadas no canteiro apertado. Mas nós entendemos que uma árvore, querido, ela tem muita utilidade. Muitos usam a árvore como sombra. E você sabe que há uma diferença muito grande, por exemplo, entre a sombra de uma árvore e uma sombra de uma construção, por exemplo, assim como essa, por exemplo, diferença muito grande. Você chega na sombra da árvore, querido, é um frescor que vem de cima e de baixo. É um negócio assim maravilhoso que não dá vontade de sair dali. Ou seja, então, isso cresce, querido. A palavra do Senhor diz, olha, e cresceu e fez uma grande árvore. Então, o reino de Deus, nós entendemos que assim como cresce, nós entendemos que é um lugar onde nós encontramos refrigério para a nossa alma. Amém, querido? Amém, amado? Tem uma canção do Kadosh que diz assim: tua voz me traz consolo e refrigério. Ou seja, consolo do Senhor, refrigério do Senhor. Sabe, essa proteção do Senhor. Sabe, esse cuidado do Senhor protege contra o sol. E querido, e a palavra do Senhor diz assim, olha, que fez grande árvore e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Deixa eu entrar nessa questão das aves dos céus. Então nós temos já uma árvore, temos aí uma semente, né, de mostarda que foi plantada e gerou uma árvore, que tem lá o seu fruto, serve para o alimento, e pessoas possivelmente venham se alimentar. Esse é o propósito, se você ler lá em Gálatas capítulo 5, lá para o versículo 22, sobre o fruto do Espírito. Alguém vai se alimentar do fruto do Espírito que há em nós, senão não tem utilidade nenhuma. Algo que gera fruto para não servir para nada, tem que ter utilidade, né? O fruto do Espírito precisa servir para alguém. Alguém precisa se alimentar, sentir o desejo de se alimentar de nós, desses frutos, né? Lá estão os frutos descritos lá em Gálatas. Mas, querido, então nos ramos que crescem nessa árvore, aninham aves dos céus. Ou seja, nós entendemos também, querido, que quando uma árvore, ela produz um fruto, nós entendemos que brota o desejo no coração de algumas pessoas de tirar o fruto daquela árvore para se alimentar. Até mesmo quando a gente ia, até mesmo, lembro quando os Ismael morava lá em Piedade, tinha uns pés de abacate lá no meio do caminho, a gente parava lá no meio do caminho, colhia abacate lá no meio do caminho, ou seja, mas é uma árvore frutífera. Então, nós entendemos que toda árvore frutífera, ela vai despertar um desejo em alguém. Amém, irmãos? Amém, querido? Quantos já comeram fruto de árvore? Quantos já comeram fruto de árvore? Eu creio que não é novidade para nenhum de nós, né? Mas, aqui, nós entendemos, nós percebemos que por mais que brote o desejo no coração de alguém de se alimentar do fruto que está no cristão, e isso precisa existir no cristão, o fruto precisa estar em nós, irmãos. A palavra do Senhor nos fala a respeito de um agricultor. Ele tinha uma plantação e tinha uma pessoa que cuidava dessa plantação. Ele ficou meio indignado com uma videira lá, com um pé de um dos seus frutos, disse assim: eu vou cortar esse pé aqui, que eu passei aqui ano passado, não deu nada, eu vou pôr machado nisso aqui. O agricultor disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o ano que vem, se não der frutos, daí a gente corta, vamos esperar. Nessa espera, claro, tem todo um cuidado, todo um tratamento. Fala assim comigo: oportunidade. Fala assim comigo: graça. Fala misericórdia. Exatamente, ele teve exatamente com esse pé
que não produziu no tempo que o agricultor gostaria que fosse, mas foi dado um tempo para ele. Então, quando a gente olha aqui, querido, para esse pé que produziu esse fruto, nós imaginamos, querido, que um fruto é desejado de nós. E o agricultor constantemente ele passa pelas nossas vidas, né? E cada vez que não conseguimos atingir um objetivo, gera um constrangimento dentro de cada um de nós. O constrangimento é como se fosse o Espírito Santo dizendo assim para nós: ei, você vai produzir fruto ou vai ficar só plantado aí? Ó? Que papel que é o teu? Né? É claro que é mais fácil olhar para o fruto do outro do que para o próprio fruto, né? Mas essa questão entre nós e Deus, só nós sabemos, querido, aquilo que foi determinado para que nós gerássemos. Tem coisa na Bíblia assim que é muito individual. Tem coisa assim que não importa ao outro no bom sentido aquilo que foi diretamente nos dado. É como, por exemplo, aquilo que não vai fazer diferença para o outro, muitas vezes Deus nem revela, nem mostra para o outro. É como, por exemplo, o nome que vai ser dado para nós quando nós formos salvos. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que vai ser dado um nome para nós, numa pedrinha branca. Só nós vamos saber o nosso próprio nome. Por quê? Porque para o outro não importa. Ou seja, nós recebemos um novo nome. Nós vamos falar sobre isso na última matéria de escatologia. Ou seja, foi-lhe dado um novo nome. Nós vamos identificar como é que vai ser o nome e como é que nós vamos ser chamados. Claro, novo nome, nome que não vai haver condenação, um nome totalmente diferenciado, algo celestial realmente, né? Não aquilo que é inventado no mundo aqui onde nós nascemos, onde nós vivemos. Mas aqui, querido, está dizendo a palavra do Senhor que nesses ramos aninharam aves dos céus. Mas as aves dos céus aqui, ela tem uma representação. Não aquilo que eu disse simplesmente de pessoas, elas sentirem o desejo de se alimentar do nosso fruto, não. Essa árvore do céu, na parábola do grão de mostarda, ela tem um significado. Significa que, é como que, por exemplo, o mal, ele viesse, por exemplo, arrancar um fruto que tem nessa árvore. É como a parábola do semeador, que mesmo uma semente sendo lançada ali na terra, a partir do momento que a pessoa ela não entende a palavra, e essa é a importância de entendermos a palavra, a partir do momento que a pessoa ela não entende, vem o maligno e arrebata. Então a representação aqui do grão de mostarda, da mesma forma, essas aves dos céus representam entidades, representam coisas ruins, que mesmo essa árvore ela tendo um fruto, mesmo ela expandindo, mesmo ela tendo um propósito, é inevitável que no mundo espiritual, o mal, ele venha muitas vezes assentar naquele lugar e venha querer tirar os frutos. O salmista, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em outro momento ele diz assim: Senhor, coloca um anjo na minha boca, Senhor, um anjo, para guardar minhas palavras, para eu não perder a bênção. Ou seja, mas nós entendemos, querido, que cada vez que nós ouvimos algo da parte de Deus, é como, por exemplo, quando você ouve uma palavra, dá para se comparar exatamente a essa árvore. Quando você ouve uma palavra, por exemplo, direcionada para a tua família, e que Deus realmente vai fazer alguma coisa na sua família. Até então está lá aquela árvore, pesa de mostarda enorme, está lá. Então esses ninhos, essas aves dos céus, elas começam a se juntar ali. Por exemplo, quando as sementes, as setas, os dados inflamados no mundo espiritual são lançados, fazendo você pensar coisa diferente daquilo que está escrito na palavra. Você sabe como, por exemplo, o pensamento, por exemplo, da pessoa ela começa a mudar? Porque eu sempre falo sobre essa questão de relacionamento, mas o homem se relacionar com ele mesmo. Por exemplo, até então ele está lá uma árvore bonita e formosa, plantada pelo Senhor, regada pelo Espírito Santo, está lá com os seus frutos. Mas aí olha só, algumas coisas ruins começando a tomar conta daquela plantação toda, daqueles frutos todos. Por exemplo, quando alguém diz assim: por que você colocou a foto da sua família aqui? Você está orando faz tanto tempo,
Eu não vejo nada acontecendo. Pelo contrário. Se fosse um tempo atrás, eu ia falar, quanto mais reza, mais assombração aparece. Mas você está orando, não está acontecendo nada, parece que o processo está inverso. E, por exemplo, você diz assim, é verdade, né? Você começa a trazer algumas coisas, alguma fala, algum princípio disso, seja errado ou certo. A pessoa começa a trazer algum princípio para dentro de si. Isso entra o relacionamento do homem com ele mesmo. Porque até então, nisso Deus não interfere, irmãos. Nisso Deus não interfere. Porque Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos deixar descer na nossa mente e vir para o nosso coração. Ele sabe perfeitamente. Então isso compete a nós e não a Ele. E Ele sabe que essa luta interior que nós temos constantemente, de nós termos uma verdade para seguirmos e termos realmente a palavra de Deus para nós, mas daqui a pouco ouvirmos tantas coisas assim que confrontam nossas vidas em muitas áreas, sabe? E a gente começa a conversar com a gente mesmo. Será que sou eu que sou meio louco aqui? Ou tem gente que conversa? Quantos conversam consigo mesmo? Quantos conversam? Levanta a mão, ou alguém pelo menos, pelo amor de Deus. Pelo menos eu sei que eu não estou sozinho nisso. Não, conversa com a gente mesmo. Minha esposa tem dificuldade às vezes de ler comigo, assim, perto. Eu tenho o costume de ler falando. Assim, eu começo a conversar com o texto, começo a conversar com os livros. E aí eu estou lendo assim algum artigo, eu começo a conversar, começo a falar, suposição, e junto aqui, coloca ali. Eu começo a falar assim, como se estivesse, sabe, conversando com o texto. É interessante, tem hora que eu olho para mim e falo, não, tem coisa aqui que está meio desajustada, né? Mas o Senhor vai ajustar. Mas o relacionamento que o homem tem com Ele mesmo, querido, exatamente nessas horas, quando ele precisa tomar decisão nas suas vidas. O que Ele quer realmente para Ele, irmãos? O que o ser humano ele quer para Ele? O que nós queremos realmente para nós? Nós dizemos com as nossas palavras, irmãos, mas o que determina aquilo que nós queremos realmente são as nossas atitudes. Com palavras, a gente tem um papagaio aí, ele fala também. Se conversar com ele, ele fala umas palavrinhas lá. Mas ele só fala também. Você entende? Mas as nossas palavras, elas determinam realmente aquilo que nós somos. As nossas atitudes, elas determinam diretamente aquilo que nós somos. E a direção que nós estamos andando e que nós queremos andar. Uma pessoa diz que perfeitamente que entregou a vida para Jesus e pode não viver com Jesus. São só palavras. São só palavras. O nosso caminhar dia a dia, querido, Jesus ele contou a história de 2 filhos. Talvez você conheça na Bíblia. Ele disse assim para um filho, filho, vai trabalhar na minha vinha. O filho disse, pai, eu não vou não. Filho, pai, eu não vou trabalhar na sua vinha não. Tá bom. Disse para o outro filho, filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, não pai, eu vou trabalhar na sua vinha. Inverteu, querido. O menino disse que ia, porque o pai não indo não. E o outro mudou de ideia. Ele foi trabalhar na vinha e ele diz exatamente isso. Claro que ele falando isso, ele está se referindo ao povo judeu, ao povo gentil, o que aceitou e o que rejeitou, claro. Mas, ou seja, a atitude nossa, do dia a dia, determina exatamente o nosso perfil, na verdade, de cristão diante do Senhor. E é interessante, irmãos, que as aves, elas se achegam, por exemplo, para colher, para arrancar os frutos que há em nós. Quando nós falamos sobre isso, querido, o que nós fazemos com as aves, quando elas vêm querer tirar realmente o fruto que está em nós? O fruto da palavra. Sabe aquela sementinha que alguém lança? A sementinha do pecado, a sementinha do não tem nada a ver, aquela sementinha de, você assistiu o filme do Peregrino, você vai entender o que eu estou falando. Vai por aqui, olha, a cidade fica bem ali naquela luz acesa, vai por aqui também, chega. Quantos já ouviram, querido? Quantos já receberam essa, sabe, querido? Ou seja, a influência, são aves querendo colher ali a semente da verdade, em áreas da nossa vida, e nos faz perder realmente a bênção de Deus. Pastor, perde a salvação? Bom, não vou dizer diretamente, porque o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que qualquer coisa. Porque a palavra do Senhor fala a respeito de uma mulher que estava durante 13 anos escravizada, ali, corcunda, um espírito escravizava ela, porém Jesus chamou ela de filha de Abraão. Então, não vou entrar nessa questão, é muito extenso. Porém, nós sabemos que nós podemos ter uma vida abençoada pelo Senhor, na certeza de que Deus realmente é conosco. Agora, quando nós declaramos e quando nós cremos realmente que Deus é conosco,
que Deus é na nossa casa, que Deus é na nossa família, quando nós realmente cremos nisso, e nós andamos nessa direção, querido, as aves elas podem vir, as aves podem tentar se aninhar, querido, ali na árvore, mas ela não vai colher absolutamente nada, porque nós podemos, querido, blindar a palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração, amém, querido? Você pode continuar com a mesma certeza, se assim for o desejo do teu coração, a respeito da tua família, a respeito do teu trabalho, a respeito dos teus projetos que você constantemente apresenta diante do Senhor, a respeito da tua conduta diante do Senhor, você pode blindar isso e permanecer nessa certeza. Porém, há uma outra opção. Sabe quando as pessoas elas ouvem uma palavra, eu quero encerrar com isso. Sabe quando as pessoas elas ouvem uma palavra e elas, para não constrangerem, elas acabam não respondendo? Mesmo sendo a palavra negativa, mesmo sendo uma praga, vamos dizer assim, lançando sobre a vida do outro, enfim, algo assim que é prejudicial, mas é um amigo que fala, então a pessoa desconsidera, e ela não dá muito crédito para isso, não dá muita importância para isso. É, querido, de certa forma, uma ave que vem ali, ó, tentar tirar um fruto, algo de Deus que está em nós. Porque independente, querido, se a pessoa falar rindo, chorando, berrando ou urrando, palavra é palavra. Toda palavra dita, ela tem um efeito. Se é algo ruim, aquilo precisa ser quebrado, repreendido em nome de Jesus. É como, por exemplo, quando a pessoa ela tem um sonho, né? Esses dias eu tive um pesadelo, eu sonhei que eu estava trabalhando. Eu falei, Deus amado, mas nem nas férias eu tenho descanso na minha mente. Acordei e falei, Deus, tem misericórdia. Deus abençoe meu dia. Mas nem nesse tempo, sonhei que estava trabalhando, os colegas todos lá. Eu falei, Deus, dá descanso para minha alma, né? Porque te perturbas a minha alma dentro de mim. Mas, irmãos, ou seja, dardos, querido, inflamados, sabe, pessoas que são usadas muitas vezes para nos tirar da direção. Então, toda palavra, querido, seja negativa, seja algo para realmente tirar você do foco, daquilo que Deus trouxe como propósito para você, você pode dizer perfeitamente, eu não aceito em nome de Jesus, ou está repreendido em nome de Jesus. Você está colocando algo para combater aquilo, porque palavra, irmãos, desculpa, não são só voz lançada ao vento, irmãos. Paulo, quando fala sobre isso, ele fala usando um instrumento como sentido, trombeta, corneta como sentido, ele fala que tem um propósito. Quando o soldado ele toca um instrumento na guerra, tal, a palavra ela tem um propósito, ela tem uma direção, ela tem um significado, um sentido, ela causa um impacto. Muitas pessoas elas ignoram simplesmente isso, e depois a vida fica como que a pessoa não sabe exatamente como que é, não sabe o que aconteceu, e às vezes palavras foram lançadas sobre a vida da pessoa. É como que uma ave descendo ali, sabe, arrancando algo, uma ave do mal arrancando algo, depois ela não entende a vida dela, não ajusta. Puxa, por que isso aqui, não sei o que está acontecendo. Aquele filho que nunca dá jeito, ou isso aqui que, sabe, querido, essa porta que eu bato nela, fechada a vida inteira. Às vezes a pessoa, querido, ela traz consigo uma maldição, traz consigo algo ali que foi lançado sobre a vida dela, e ela carrega. Algumas pessoas dizem assim, a partir do momento que entreguei minha vida para Jesus, tudo ficou para trás. Nem tudo. Muitas coisas a própria pessoa carrega. Pastor, mas como assim? Mas por que muitas pessoas falam muitas coisas daquilo que era do passado? Como se fosse do passado até mesmo? Porque muitas coisas a pessoa carrega, está impregnada dentro da pessoa. Ela carrega isso com ela e se torna um peso, e ela não consegue andar. Eu falo, é uma maleta que a pessoa traz, quando ela entrega a vida para Jesus, e ela não quer largar daquilo por nada. Sabe, a maleta de coisa negativa, a maleta de passado perdido, maleta de coisa ruim, ela quer levar com ela, isso aqui faz parte da minha vida, eu não consigo ficar sem isso aqui. E infelizmente, muitas pessoas têm carregado esse peso, e muitas pessoas não têm se importado com as aves dos céus, que vêm ali colhendo, que vêm ali arrancando o fruto daquilo que Deus tem plantado no coração. Deus colocou um projeto, querido, no nosso coração de escola bíblica. Nós estamos quase todos os dias trazendo aulas. Dá muito trabalho, dá trabalho se preparar a aula e os comentários e tudo mais, dá muito trabalho.
dessas aulas, para você ter ideia, de todas as matérias, elas se transformam em apostilas. Capa, numerada, índice, elas se transformam em apostilas. Todas as matérias que nós ministramos se transformam em apostila, material nosso. E sabe o que nós vemos isso, querido? São sementes sendo lançadas ali na horta. O reino de Deus tem por tendência a aceitar a princípio. Isso vai crescendo. A questão é que às vezes quando nós crescemos até certo ponto, é que nem na música, né? Você cresce até um certo ponto, depois já não quer estudar mais. Já não quer praticar mais, olha, tá bom assim. Tá saindo o som aqui, já tá bom, tá conhecendo os acordezinhos aqui, já fechou, tá bom demais. Eu consigo arranhar um pouquinho aqui. Arranhar, o negócio é de tocar, você vai arranhar? Então, irmãos, é a mesma coisa, ou seja, então chega até um certo ponto, a pessoa ela já acha que tá bom, não precisa blindar, querido, nossas vidas, blindar nosso relacionamento, blindar, querido, sabe, querido? Conversar, bater um papo. Você conversa com o pessoal lá na tua casa, não? É assim? Você conversa com o pessoal lá na tua casa? Você intercede pelas pessoas que estão lá na tua casa? Fora o momento que a gente está aqui, na tua casa mesmo, lá na tua casa, você intercede por eles nos seus momentos de oração lá. Eu sei que você ora na sua casa, não é só aqui na igreja. Eu sei que se lê a Bíblia na sua casa, não é só aqui. Na sua casa eu também leio, eu sei disso. Mas assim, você intercede pelas pessoas lá na sua casa? Não? É uma maneira de você blindar, de você dizer, não, aqui há um professor que dizia para nós no ministério, no seminário, ele dizia assim, o passarinho, ele pode até fazer titica na cabeça, ele passa assim, mas daqui a pouco você limpa e manda embora, fala, sai em nome de Jesus. Mas ele só não pode fazer ninho. Ninho não. Porque fez ninho, a gente já começa a contaminar com aquela doença toda que esses passarinhos têm, esses pombos, né, tem, aí já começa a fazer mal. Então, querido, manda embora tudo aquilo que não provém de Deus e que era de pensamento errado. Porque, querido, se há um pensamento errado, principalmente com relação às pessoas que estão do nosso lado, você pode ter certeza que não vem de Deus. Quantos entendem, quantos têm consciência de que a família é algo preparado por Deus? Quantos têm consciência disso? E como é que nós vamos praguejar algo que Deus nos deu? Não, se não vale nada. Ué, mas não foi Deus que deu? Como é que eu vou dizer para alguém que Deus me deu que não vale nada? Então estou dizendo que Deus não sabia o que estava fazendo. Eu posso estreitar isso também. Eu vou parar por aqui. Eu poderia dizer que Deus não sabe o que estava fazendo, não sabia o que estava fazendo na hora. Então, querido, tudo, querido, que nós temos, tudo que tem do nosso lado, tem um propósito. Se nós estamos passando por adversidades na nossa vida, irmãos, tem um propósito. E se alegre pelas aflições. Porque se Deus permitiu que você passasse por aflição A, B, C, é porque Ele confia em você. É porque Ele sabe que você pode vencer. Porque se as não vêm luta sobre nós acima daquilo que nós podemos suportar, então Ele sabe, Ele confia, Ele sabe que nós podemos suportar. Então Ele confia em nós. Amém, querido? Ai, meu Deus, de novo, praga. Não, irmãos, abençoa. Quanto mais se lança a palavra ruim sobre aquilo, mais cresce. E mais a gente mostra a imaturidade diante da situação. Deixa acontecer, irmão, deixa acontecer. A nossa preocupação, o nosso excesso de ansiedade não vai diminuir nada daquilo que existe, irmãos, de problema, de preocupação. Não vai diminuir nada, absolutamente nada. Mas as nossas orações podem mudar situações. Quando nós entendemos, dependendo de como nós recebemos, querido, as informações, as notícias, os problemas, eles chegam até nós, dependendo de como nós recebemos isso, querido, pode fazer diferença. Se nós nos alegrarmos no Senhor, independente daquilo que tem acontecido nas nossas vidas, irmãos, você sabe, irmãos, o que é carregar uma notícia alegre, o que é carregar uma notícia ruim. O sujeito, ele vai carregar notícia ruim, querido, ele já vai capengando. Alguém dá uma notícia ruim para ele, ele já vai, oh meu Deus do céu, só comigo. Olha o tamanho do mundo. Não, querido, é um peso, sabe? A notícia boa, quando ela vem, ela traz um vigor. Ela traz é como que uma injeção de ânimo em nós. Nos encoraja, nos dá força, querido, para viver, para vencer, para lutar. Agora, para que nós vamos dar crédito, querido? Então, se Deus colocou pessoas do nosso lado, significa que essas pessoas são bênção. Amém, querido? Nós muitas vezes temos dificuldade de encaixar as coisas, de administrar as coisas e situações, mas se Deus colocou, se Deus permitiu,
é porque é bênção para cada um de nós. Se coloca de pé nessa hora, em nome de Jesus. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Que o Senhor possa dar entendimento, querido, todos os dias para nós, para que nós venhamos tanto a dizer não para muitas aves que elas vêm, todos os dias elas vêm, tentando fazer ninho naquilo que foi lançado do reino de Deus. Cresceu, mas você sabe que uma árvore, a gente tem algumas árvores aqui de frente à nossa casa, elas morreram, secaram simplesmente. Uma foi até cortada, a outra tem bem aqui na frente, secou também. Mas a árvore seca do dia para a noite? A árvore amanhece, o dia fala assim, eu acho que eu vou secar. E outro dia ela, não, claro que não. Faz tempo que eu dou flor, amanhã eu vou amanhecer seca. Não, irmãos. Alguma coisa aconteceu ali, tudo na nossa vida é processo. Fala assim comigo, é processo. Nada é do dia para a noite, irmãos. Nem a vitória e nem a derrota é do nada. E nem a vitória nem a derrota é do dia para a noite. Tudo é um processo, tudo é uma plantação. É o cuidado, o investimento que nós fazemos. Amém, querido? Até na presença de Deus, nós precisamos investir comunhão, intimidade com Ele. Caso contrário, nós não vamos prevalecer. Notícia boa ou ruim para muitos, mas nós não vamos prevalecer. Nós só vamos permanecer em Cristo Jesus, como você já viu muitos caírem, se nós regarmos essa intimidade, essa comunhão com Deus. Caso contrário, não vai dar certo para nós. Vai dar muito ruim para nós, aliás. Vamos ficar decepcionados conosco, com Deus e com mais um monte de gente. Sabe, querido? Eu estava, testemunho bem breve, a gente estava vendo um testemunho de alguém que, pouco tempo atrás, era muito influente em redes sociais, e filho de pastor e tudo mais, sabe aquela coisa assim que até, esses dias nós vimos o sujeito criticando assim mesmo, criticando igreja, princípio, palavra, aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, que negócio que é esse? Né? Parece que a minha cabeça que está estranha, está ouvindo algumas coisas invertidas, ou as palavras que são invertidas mesmo. E o sujeito já, sabe, querido, partindo para o lado B, sabe? Deus criou homem e mulher e tem um plano B que o povo inventa, né? Então partiu para esse lado. Eu falei, que negócio doido que é esse? Sabe, querida? E parece que para envergonhar o evangelho, e o próprio pai, que é um ministro do evangelho, eu falei assim, sabe, querido, então, o que nós deixamos? Más companhias corrompem bons costumes, aves dos céus. O que nós deixamos, querido, influenciar? A palavra ou aquilo que muitas vezes são lançados nos nossos ouvidos? O campo de batalha da mente, ele fica ali muitas vezes sem aquela proteção, né? Porque não adianta nós dizermos assim, irmãos, eu estou seguro, eu sou filho do rei. Filho do rei também tropeça. Eu sou filho do rei, pastor, eu sou filho do rei, pastor. Que isso, pastor, eu sou filho do rei. Tem gente que acha que está bem guardado. Israel achou que estava bem guardado. Chegou lá os vândalos e mostrou que não é bem assim não. O bem guardado é estar atento e vigilante. Está bem guardado. O nome de estar bem guardado, uma tradição, não significa nada. Todos os dias, vigilante. Meu avô falava, esse é irmão desse, não sei porquê, mas ele falava, fique atento, fique ligeiro com as coisas. Tá bom, querido? Chega perto de alguém da sua família, em nome de Jesus. Chega perto de alguém aí, se você puder. E nós vamos orar, querido, pela tua família, em nome de Jesus. Se você não trouxe tua foto ainda aqui, com a tua família, para colocar no quadro de oração, nós estamos orando constantemente por essas famílias aqui. Traga na próxima oportunidade, que é alvo de oração todos os nossos cultos e todas as vezes que nós olhamos para esse quadro, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Mas fecha seus olhos, chega perto dessa pessoa que faz parte da sua família. Fecha seus olhos, não olha para mim não. Fecha seus olhos e nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar o nome do Senhor. Amém, querido? Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus todo-poderoso, Deus grandioso, Deus santo, Deus soberano, nós te damos graças, Pai, no nome de Jesus. Nós colocamos, Pai, as nossas vidas, Pai, diante do Senhor. Nós apresentamos, Pai Santo, nossos corações diante do Senhor. Eu coloco, Pai, diante do Senhor, Deus, a minha família, Senhor, a vida, Senhor, da Ana Paula, a vida, Senhor, do Paulo Vitor, a vida, Senhor, da minha esposa, Senhor, da pastora Vera. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a blindagem do Senhor, que a proteção do Senhor, Deus, possa estar sobre a minha família, Pai. Nós não somos iguais, mas nós sabemos que o Senhor pode nos abençoar. Não somos iguais, mas nós concordamos, Deus, nós abençoamos uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, vem, Deus, abençoar, Deus, nossa casa.
Vem, Deus, colocar o teu escudo, a tua proteção a cada dia sobre o nosso lar. Nos ajuda, Deus, a cada dia a vencer, Deus, as diferenças, a vencer, Senhor, ajudando uns aos outros, Pai, que haja comunhão a cada dia, Deus, dentro do nosso lar, Pai, no nome de Jesus. Assim, Deus, como também, Senhor, apresenta, Pai, cada família que está sendo aqui representada, Pai, nessa noite, cada um dos teus filhos, Pai, que representa, Pai, o teu lar. Nós declaramos, Deus, esteja, Deus, abençoando todo ninho, Deus, em nome de Jesus. Nós desfazemos toda obra contrária, Pai, tudo aquilo que foi lançado sobre a vida dos teus filhos, nós desfazemos agora todo laço maldito, em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos, Pai, nós cancelamos toda obra contrária no nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, coloca, Senhor, o teu escudo. Deus Todo-Poderoso, coloca, Senhor, a tua proteção, assim como Jesus disse, o Senhor estendeu as asas para guardar Jerusalém. Senhor, nós queremos estar escondidos debaixo, Senhor, da tua asa, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Os teus filhos querem se esconder, Deus, na sombra do Onipotente, em nome de Jesus Cristo. Sê com os teus filhos, Pai. Senhor, que o Senhor, Deus, possa ajudar, Senhor, os teus filhos a terem maturidade, Senhor, para entender, Senhor, um ao outro, para ajudar, Deus, um ao outro, até mesmo, Deus, quando os teus filhos tropeçarem, Pai, em nome de Jesus, que o amor, Deus, dos teus filhos sejam demonstrados, Deus, em primeiro lugar, Senhor, nas suas casas. Abençoa com toda sorte de bênção, Pai, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço, Senhor, para o teu louvor, meu Deus, e para a tua glória. Nós, Deus, queremos dizer, Senhor, assim como Josué, sempre, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa sempre queremos servir ao Senhor. Fala assim comigo, eu e minha casa. Fala mais forte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir se você crê exatamente nessa palavra que você acabou de pronunciar. Você pode aplaudir ao nome de Jesus, ao poder do nome de Jesus Cristo. E sabe, irmãos, há uma palavra não bendita, irmãos, mas que ela é dita da seguinte forma: que nós não temos autoridade sobre o nosso lar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. A partir do momento que os filhos se casam, passa a ser outra família, e os dali passam a ser parentes. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas, irmãos, que nós decidimos e muitas vezes precisamos ser radicais nisso. Josué, ele perguntou assim, ele não disse assim, irmãos, você quer servir ao Senhor, filho? Quer? Ah, então tá. Mulher, você quer servir ao Senhor? Você quer também, mulher? Quer? Então eu posso falar. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Não, irmãos. Sacerdote do lar, autoridade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetizou sobre a família dele. Ou seja, Deus sabe, irmãos, o poder e a autoridade que isso tem, irmãos. A palavra de um pai, de um sacerdote do lar, irmãos, tem muito poder. É uma palavra muito forte, irmãos. No mundo espiritual isso gera muita coisa. A palavra de um pai sobre a vida do filho, da família, irmãos. É muito forte, é bem poderoso. Sabe, querido? Porque ele está na qualidade de autoridade naquele lugar, sacerdote naquele lugar. Ele é responsável. Se ele é responsável, algo mais é dado para ele, irmãos. No outro culto a gente comenta sobre isso, porque o horário já está avançado. Que se você quiser oração depois do culto, eu vou estar aqui na frente, tá bom? Prometo que hoje eu não vou lá para frente, vou ficar aqui. Se você quiser oração depois do culto, ou bater um papinho. Irmãos, mas o que eu quero chamar a atenção no bom sentido agora, senta um pouquinho só, eu já vou estar encerrando, tá? Só vou dar uns avisos para você, senta um pouquinho só.